Oi, tudo bem? Meu nome é Vitor Agni Magnus, sou acadêmico de medicina do 7º semestre da Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre, e hoje eu vou falar com você sobre hipertensão arterial sistêmica, sendo a sexta aula do nosso módulo de clínica médica do nosso projeto Descomplicardio. Os slides foram feitos pela nossa ex-ligante Bianca Brinks. O conceito de hipertensão arterial sistêmica nada mais é que uma doença crônica não transmissível multifatorial que é definida por níveis de pressão arterial constantemente elevados, né? Então, a gente tem uma pressão arterial que está sempre acima do nível da normalidade. O que eu gosto de ressaltar desse slide, eu acho que é importante, assim, é sempre pensar numa pressão arterial normal, né? Saber 120/80, aquela coisa que é bem batida, mas tem muita variedade, né? De pensar que o paciente que está com 120/80, então tem uma pressão arterial boa, né? Normal. Claro que a gente considera ali, inclusive na tabela, abaixo de 120/80, uma pressão arterial ótima, mas os valores que eu quero ressaltar mesmo seriam os valores de hipertensão arterial estágio 1 e pré-hipertensão. Quando a gente tem um paciente que a gente conta em pré-hipertensão ali de 130/85, a gente já tem que ficar ligado com esse paciente no que a gente pode fazer, o que esse paciente pode estar apresentando e maneiras que a gente pode evitar um desenvolvimento de fato de uma hipertensão arterial. Porém, se a gente contar um paciente com 140/90, tem que lembrar e pensar no diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Tem que saber que isso é uma possibilidade forte que esse paciente pode apresentar, tá? Uma coisa que é importante ressaltar também é que isso também não é a pressão arterial sistólica e diastólica não precisam estar as duas alteradas. Se uma delas estiver alterada, a gente já pode fechar um diagnóstico, né? A gente pode ter uma tendência, né? No caso, não fechar o diagnóstico, mas pensar no diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, tá? Fatores de risco. Os fatores de risco que a gente pode ressaltar são genéticos, a idade, né, uma idade mais avançada, ingesta de sódio, sexo feminino em pessoas mais idosas, sexo masculino em pessoas mais jovens, etnia, algumas etnias podem apresentar uma maior prevalência, sobrepeso, obesidade e sedentarismo, fatores socioeconômicos, álcool e tabagismo. Então, todos esses são fatores de risco extremamente importantes. Quanto à fisiopatologia, a gente tem que pensar nessa nossa fórmula, né? De pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica, tá? Se a gente tiver alteração num desses dois fatores, temos uma alteração da pressão arterial, possivelmente pressão arterial, hipertensão arterial sistêmica. Um dos mecanismos que a gente pode apresentar para a alteração dessa fórmula é o de disfunção endotelial. A disfunção endotelial, ela acaba sendo um desequilíbrio de produção e liberação de fatores contráteis e relaxantes dos nossos vasos sanguíneos, tá? O que são esses fatores? A diminuição da geração de óxido nítrico, que aumenta o tônus vascular, aumento da permeabilidade vascular, que gera, né, a formação de um edema subnotorial, aumenta a expressão de moléculas de adesão, aumenta a coagulação intravascular, aumento da proliferação das células musculares lisas, que causa hipertrofia e hiperplasia, perdão. E esses fatores acabam, então, causando tudo isso um aumento da resistência vascular periférica, que na nossa fórmula, novamente, causa aumento da pressão arterial. Passando no próximo mecanismo, a gente tem a retenção de sódio e água. Lembrando que o consumo de sódio elevado aumenta a retenção de água na tentativa do corpo de manter o equilíbrio eletrolítico. Isso causa, por si só, um aumento da volemia. Se a gente tem um aumento da volemia, a gente tem um aumento do débito cardíaco. Por quê? Débito cardíaco, na verdade, é a nossa volume sistólico, então a quantidade de sangue que o nosso coração bombeia, né, durante a sístole, e a frequência cardíaca. Nesse caso, a gente não tem alteração da frequência cardíaca, mas a gente tem uma alteração do volume sistólico, porque tem maior volume de sangue, a gente tem maior volume sistólico. Então, isso também pode alterar e levar a uma hipertensão arterial. Hiperatividade simpática. Quando a gente tem um nível de pressão arterial elevado constantemente, a gente tem um estresse crônico e alteração dos centros barorreguladores. O que isso pode causar? Uma hiperatividade adrenérgica. A hiperatividade adrenérgica vai agir daí diretamente tanto no fator de débito cardíaco quanto de resistência vascular periférica, causando vasoconstrição periférica, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a contratilidade cardíaca e aumentando o fluxo sanguíneo. O outro mecanismo extremamente importante é o do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso aqui a gente está cansado de saber, mas é extremamente importante, principalmente quando a gente for falar do tratamento depois, tá? O sistema renina-angiotensina-aldosterona começa lá no nosso rim, quando a gente tem uma queda de pressão arterial no glomérulo. O glomérulo ele vai notar, né, uma estrutura específica do nosso néfron nota, e vai liberar a renina. A renina, por sua vez, vai agir lá no angiotensinogênio e vai transformar ele em angiotensina 1. A angiotensina 1 vai ser transformada pela enzima convertedora de angiotensina, extremamente importante, depois a gente conversar um pouco sobre ela, em angiotensina 2. A angiotensina 2, por si só, já causa um aumento da pressão arterial, por causa de vasoconstrição arterial e venosa e retenção de sódio de água.
Porém, a angiotensina também vai agir na nossa suprarrenal, favorecendo a produção de aldosterona, que vai agir no rim, aumentando a retenção de sódio e causando também um aumento da pressão arterial. Então, o sistema angiotensina e aldosterona é extremamente importante para a nossa manutenção do equilíbrio da nossa pressão arterial, mas se estiver alterado, isso pode ser patológico. Agora, lesões de órgão-alvo. Tá? Os órgãos-alvos, na verdade, são órgãos que são diretamente afetados pela pressão arterial elevada, tá? O primeiro órgão de comentar são os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos têm dois fenômenos que podem acontecer. Arteriosclerose, que é um enrijecimento das paredes vasculares, que pode ser por um depósito de colágeno, e também por hipertrofia muscular, que a gente comentou anteriormente, e arteriosclerose. A arteriosclerose, quer dizer, ela é a formação de placas de ateroma, que são uma placa de gordura com algumas outras substâncias misturadas na camada íntima, e isso vai causar diretamente outras lesões em outros órgãos, tá? Então, uma lesão do vaso, da arteriosclerose, pode levar lesões a outros órgãos por falta de suprimento sanguíneo mesmo, né? Inclusive, próximo órgão, o coração, ele é extremamente afetado por isso. A oclusão arterial leva a fenômenos isquêmicos como angina e infarto, que a gente tem aula aqui no nosso curso que vale a pena dar uma olhada, mas que são lesões diretamente relacionadas à arteriosclerose, né? Que eu mencionei anteriormente. Então, eu tinha uma lesão de órgão-alvo do coração, que é causada por uma lesão de órgão-alvo dos nossos vasos. Então, para vocês verem que está tudo comunicado, né? Não são coisas soltas. Então, a gente tem que pensar que essa lesão que está acontecendo no vaso está acontecendo no coração, que vai acontecer no nosso sistema nervoso central, nossa retina, enfim, como eu vou conversar sobre os outros órgãos daqui a pouco. O coração, além disso, ele vai ter um aumento, por causa do aumento da pós-carga, né, por causa do aumento da resistência vascular periférica, a gente vai ter uma hipertrofia ventricular na tentativa de vencer essa resistência do nosso sistema, né, da resistência do fluxo sanguíneo. A hipertrofia, por sua vez, vai causar uma dificuldade de enchimento. E a dificuldade de enchimento pode causar uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? E a insuficiência cardíaca congestiva, ou a hipertrofia, na verdade, vai aumentar a força de contratilidade no nosso coração e as nossas válvulas cardíacas, né, principalmente a átrio ventricular, pode não resistir, né? A nossa válvula mitral pode ficar mais fraca, enfraquecida. Isso vai causar uma dilatação atrial e fibrilação atrial, tá? Pode causar fibrilação atrial, que é uma arritmia mais grave. Então, isso é bem importante a gente saber também. Os rins, tá? Os rins, eles, por causa da pressão arterial, a gente vai ter uma sobrecarga de pressão no nosso glomérulo renal, e isso vai causar, como uma resposta, o rim vai responder com uma esclerose. A esclerose causa uma diminuição da capacidade de filtração, que pode causar uma proteinúria inicial, que eventualmente pode desenvolver para uma perda de função renal. Uma coisa importante a ressaltar é que a doença renal crônica é o principal fator, principal etiologia da doença renal crônica no Brasil é a hipertensão arterial sistêmica. O diabetes mellitus está tomando talvez o primeiro lugar, mas no momento a hipertensão ainda é um fator que está entre primeiro e segundo lugar, então é um fator bem importante para a doença renal crônica. A retina, um órgão, né, uma parte do nosso corpo extremamente vascularizada, extremamente frágil, né, as variações do nosso corpo. Então, se a gente tem um acometimento vascular na nossa retina, a gente pode ter a formação de exudatos e hemorragias retinianas. Perdão pela dicção. A hemorragia retiniana, ela pode causar uma perda visual importante. E o exudato também, né? Os dois podem causar uma perda visual importante, então a gente tem uma lesão diretamente na nossa retina, que vai acometer a padrão de vida do paciente consideravelmente. Além disso, a gente tem lesão do sistema nervoso central, a gente tem lesões crônicas, como encefalopatia hipertensiva, que leva a microinfartos, e, eventualmente, uma redução de massa enfática, que vai causar demência e atrofia cerebral, doenças extremamente graves e crônicas. A gente também pode ter eventos agudos, como eventos tromboembólicos, né, e hemorrágicos, como AVC, isquêmico hemorrágico, também pode ter um impacto na vida do paciente extremamente importante. Agora, falando sobre hipertensão arterial secundária. A gente estava conversando sobre impactos gerais da hipertensão, mas tem uma divisão importante quando a gente for falar, principalmente de tratamento, né, e como é que a gente vai lidar com essa hipertensão do paciente, que é a hipertensão arterial secundária. A hipertensão mais comum é a hipertensão arterial sistêmica primária, ou essencial, que não tem uma causa aparente, né, ela geralmente é genética, uma história familiar importante, só que a gente tem que acender um alerta para a possibilidade de ser alguma hipertensão secundária a uma outra patologia. Então, isso é um pouco menos comum, né, menos frequente, mas ela tende a ser mais grave e persistente, pode ser de difícil controle, e ela geralmente começa um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, assim, não é bem na faixa etária que a hipertensão primária geralmente acontece.
Então, a hipertensão arterial secundária, a gente tem que se atentar, a gente tem que prestar atenção, porque a gente tem que como tratar a causa de base, a gente tem que tratar a causa de base até para melhorar a hipertensão arterial desse paciente. Aqui a gente tem uma lista, eu aconselho a pausar e ler com calma, de causas, né, de suspeitas diagnósticas que podem causar hipertensão arterial. Então, aqui eu vou ler rapidamente as nossas suspeitas diagnósticas principais, mas os exames adicionais e achados eu deixo para vocês lerem com calma, com o vídeo pausado, tá? Mas a apneia obstrutiva do sono, hiperaldosteronismo primário, doença renal parenquimatosa, doença renovascular, coarctação da aorta, síndrome de Cushing, feocromocitoma, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo e acromegalia. Uma quantidade imensa de doenças que podem levar à hipertensão arterial. Então, é importante a gente se atentar para essas possibilidades diagnósticas alternativas, até para a gente propor um melhor cuidado para o nosso paciente. Agora, falando de diagnóstico, a gente tem aqui valores de referência que vão ser extremamente importantes agora, quando eu conversar um pouco com vocês no nosso fluxograma, sobre os valores de referência para hipertensão arterial medida em consultório, em MAPA e MRPA. Daqui a pouco eu vou conversar melhor sobre esses exames. E também para uma medição em consultório simples, né? Tipo, por esfigmo mesmo, que seria a maneira mais comumente utilizada. Agora, passando no fluxograma, tá? Esse fluxograma é excelente, tá? E a gente tem que memorizar, talvez não, mas pelo menos ter em mente que esse fluxograma existe e ele é extremamente bom para a gente ter um bom cuidado e um bom diagnóstico de hipertensão, tá? Quando a gente tem um paciente que está vindo no nosso consultório de primeira vez, a gente faz uma medida de pressão arterial, uma anamnese, um físico completos, avaliar os laboratoriais que ele pode nos trazer, e a gente pode ter 3 possibilidades. Esse paciente pode estar em emergência ou urgência hipertensiva, a gente tem que caminhar ele para um serviço de urgência, ou esse paciente vai ter uma pressão arterial elevada, acima de 140/90, com um risco cardiovascular alto, tá? Ou um paciente que vai estar, né, nesse mesmo quadro, com uma pressão arterial elevada, acima de 180 por 110 milímetros de mercúrio. Nesses dois casos, a gente vai ter um diagnóstico de hipertensão, tá? Não precisa fazer exames adicionais, a gente já tem um diagnóstico. Porém, em pacientes que têm uma pressão elevada, acima de 140/90, mas o risco dele cardiovascular não é alto, né, é médio ou baixo, a gente tem 3 possibilidades. A gente pode fazer uma nova visitação do paciente, né, no nosso consultório, em que a gente vai aferir novamente. Se a gente notar que essa pressão melhorou, a gente tem uma normatização. Caso esse paciente volte a apresentar, a gente vai fazer, caso a gente esteja suspeitando ainda, né, a gente vai fazer um MAPA, um MRPA. Só o que seria o MAPA ou MRPA? MAPA é a monitorização ambulatorial de pressão arterial e MRPA é a monitorização residencial de pressão arterial, tá? O MAPA, caso a gente resolva fazer um MAPA, a gente vai ter, então, na segunda visita, se a gente tiver uma pressão, né, um estado normal, uma pressão de vigília abaixo de 35/85, a gente pode diagnosticar esse paciente com hipertensão arterial, hipertensão no avental branco, perdão. A hipertensão no avental branco nada mais é que quando o paciente vai no médico, ele acaba elevando sua pressão por causa de nervosismo, por fatores psicossomáticos, não relacionados a uma patologia, né? No dia a dia ele não tem aquela pressão constantemente elevada, como diz o conceito da doença, tá? Também é importante ressaltar, eu esqueci de comentar anteriormente, que caso na segunda visita o paciente venha com a pressão alterada, a gente tem que fazer MAPA ou MRPA, principalmente se a gente tiver com uma suspeita de hipertensão do avental branco, tá? A gente pode chegar a um diagnóstico de hipertensão, mas no geral a gente acaba recorrendo ao MAPA e MRPA se a gente tiver esses artifícios à mão, né, como uma possibilidade de fato. Se o paciente chegar com um MAPA alterado, então uma pressão arterial sistólica de 24 horas acima de 180 ou diastólica acima de 80 durante as 24 horas, a gente tem um diagnóstico de hipertensão, tá? O MRPA é bem similar, se a gente tiver uma alteração da sistólica, daí os valores mudam e da diastólica também muda um pouco o valor, a gente tem um diagnóstico de hipertensão, mas se tiver normal, a gente tem uma hipertensão de avental branco. O paciente chega no consultório com pressão alta, mas no dia a dia ele não tem uma pressão alterada. Então, a partir disso, a gente já fecha um diagnóstico de hipertensão. Agora, falar sobre a avaliação clínica e por complementar, tá? Sempre importante questionar sobre a história familiar de hipertensão, principalmente quando a gente está pensando se é uma hipertensão arterial primária ou secundária, identificar fatores de risco cardiovasculares e renais associados. Lembra que eu falei sobre risco cardiovascular alto, baixo, elevado, baixo, médio e elevado? Esses fatores de risco cardiovasculares, eles podem alterar a nossa maneira que a gente chegar ao diagnóstico de hipertensão. Então, é sempre importante a gente identificar, registrar no nosso prontuário do paciente esses fatores. Pesquisar a lesão de órgão-alvo, subclínicas, né, que ainda não apresentaram sintomas, ou até que já tem manifestações clínicas, investigar a presença de outras doenças que podem estar causando hipertensão arterial secundária, inclusive, né,
questionar sobre fármacos e drogas que possam estar interferindo nessa pressão arterial, aplicar o score de risco cardiovascular global, medir em parâmetros antropométricos, peso, altura, frequência cardíaca, o cálculo de MC. Então, a gente tem que fazer todas as medidas, que é extremamente importante, né? Avaliar a medida da cintura do paciente, a cintura abdominal, importante também. E exame físico sempre detalhado, né? Extremamente importante. De exames complementares, a análise de urina é indispensável. A gente já falou sobre lesão de órgão-alvo. O rim é um dos órgãos afetados e pode levar a uma doença renal crônica. A gente pode fazer, então, potássio, creatinina, enfim, a gente tem todos os exames ali descritos. Eu acho que também pode pausar, não vou perder muito tempo, mas a análise de urina é extremamente importante, tá? Avaliar se tem proteína na urina é básico, deve ser feito para paciente hipertenso e não pode deixar passar. Fatores agravantes, né, de risco de cardiovascular: idade, mulheres acima de 65, homens acima de 55, tabagismo, dislipidemia, diabetes mellitus, enfim, a gente tem tudo aqui, ó, muito bem descrito nessa tabela. Pausam, leiam, não quero perder tempo, mas assim, tabagismo, idade, diabetes mellitus, dislipidemia, isso tudo são fatores são básicos de uma anamnese, entendeu? E são fatores que às vezes a gente pode deixar passar e são extremamente importantes quando a gente for falar de risco cardiovascular, inclusive pensando no diagnóstico, como eu já comentei anteriormente, tá? A estratificação de risco, tá? Se o paciente tem uma hipertensão de estágio 1 e não tem fatores de risco, a gente tem um risco baixo. Se esse paciente já está em estágio 2, é um risco moderado. Se o paciente está em estágio 3, lembra que eu falei lá na tabela, paciente acima de 180 ou 110, né, de 180 de sistólica e 110 de diastólica, já tem um risco alto, já tem diagnóstico de hipertensão. Nos outros casos, a gente ainda pode ter risco baixo e moderado. Mas aqui, os fatores que a gente pode incluir, ó, idade, sexo, etnia, excesso de peso, obesidade, questão de sal, álcool, tabagismo, sedentarismo, enfim, todos aqueles fatores que estão na tabela anterior valem para isso, tá? Isso é extremamente importante, a gente tem que aplicar essa tabela no paciente, tá? Extremamente importante isso. Quando a gente for falar de decisão em método terapêutico, os valores eles vão variar de acordo com o caso do paciente. Se o paciente tem um risco cardiovascular baixo ou moderado, a gente vai manter uma pressão abaixo de 140/90, tá? Se o paciente tem uma doença arterial crônica, a gente vai falar em manter uma pressão abaixo de 130/80, mas a gente tem que se lembrar de manter uma diastólica acima de 70, tá? Se a gente tem um paciente com insuficiência cardíaca ou uma história prévia de acidente vascular encefálico, a gente tem que ter um antihipertensivo, administrar antihipertensivo até alcançar a meta de 130/80, tá? No mesmo caso também, e doença arterial coronariana e idade avançada, a gente vai diminuir um pouco a meta para 120/70. Em diabéticos, a gente vai manter abaixo de 130/80, mas evitar valores abaixo de 120/70. E em doença renal crônica, a gente vai manter a meta abaixo de 130/80. A gente tem medidas comportamentais extremamente importantes, tá? Isso aqui vale para todos. A gente, independente do paciente tá tomando todos os remédios possíveis, o paciente não está tomando remédio, o paciente está... Medida comportamental é independente de medida farmacológica e deve ser aplicada em todos os pacientes com hipertensão. Cessação de tabagismo, incluindo, se necessário, o uso de medicamentos, tem que ser feito. O paciente não deve, isso aqui é quase básico na medicina, mas o paciente não pode estar fumando, faz extremamente mal, e para hipertensão também é extremamente importante, tá? A gente pode ter uma dieta do tipo DASH ou semelhantes, então, com aumento de frutas, hortaliças, enfim, ter uma dieta mais balanceada e pensada, né? Então, ter um acompanhamento nutricional é muito importante. O consumo de sódio restrito a 2 gramas por dia, manter um MC abaixo de 25, realizar atividade física de 150 minutos por semana, moderada. Isso deve ser extremamente estimulado. Isso aqui são todas medidas comportamentais que vão ter impacto na vida do paciente, tá? Vão ter impacto na história da doença. E não envolve nenhum medicamento, tá? Então, isso aqui deve ser feito para todos. Agora, falando de tratamento medicamentoso, tá? Se o paciente chega, então, ele tá ali uma pré-hipertensão ou uma hipertensão de estágio 1, de risco baixo, a gente vai começar com uma monoterapia, tá? Então, a gente pode usar diurético, a gente pode usar beta-bloqueador, IECA, BRA, enfim, a gente tem diversos medicamentos que a gente pode utilizar, tá? Quando a gente passa por um estágio
avançado, ali um estágio 1 com risco moderado, estágio 2, estágio 3, a gente não vai utilizar só um fármaco, a gente vai ter que utilizar 2. E é cobrar, lembrando que a gente não utiliza os 2, com diurético, enfim, com outros medicamentos juntos, a gente vai aumentando conforme o paciente não vai alcançando o tratamento. Eu não vou me reter a falar todos esses fármacos, todas as etapas, né? Enfim, porque eu acho que não teria necessidade, porque tudo que merece ser escrito está, inclusive, escrito nesse fluxograma. Mas sempre lembrar que a gente tem que avaliar esse paciente. Então, a gente viu que a meta não foi alcançada, o paciente está tomando bem o medicamento, o paciente está tomando no horário certo, o paciente está aderindo ao tratamento, tanto farmacológico quanto não farmacológico, ele não melhorou, vamos escalonar. Então, vamos lá, vamos de combinação de 2 fármacos, 3 fármacos, adicionar um 4º fármaco, vamos adicionando fármacos conforme for necessário, tá? Mas isso é bem importante, tá? A gente tem que sempre verificar o quanto esse paciente está aderindo de fato aos tratamentos ou se ele está falando que está tomando, e a gente vai prescrever mais remédios, sendo que ele não está tomando nenhum direito. Então, isso é importante a gente falar do tratamento medicamentoso para todas as doenças que a gente for falar na medicina. Além disso, a gente tem algumas associações, tá? Aqui é uma associação de combinações preferenciais, então diurético tiazídico com IECA, por exemplo, inibidor de enzimas de conversores de angiotensina, é uma combinação preferencial, mas a gente não utiliza IECA e BRA concomitantemente, tá? Não é recomendado. E aqui a gente tem uma planilha, então, mostrando combinações possíveis que não foram testadas e as combinações mais utilizadas. Essa imagem é super boa para a gente falar sobre essas combinações, né? Porque, como eu falei anteriormente, no tratamento medicamentoso, muitas vezes a gente vai misturar medicamentos e vai ter que adicionar um fármaco a mais, um fármaco a menos, e a gente tem que se atentar sobre o que a gente pode adicionar junto, o que a gente não pode, o que faz sentido, o que vai ser sinérgico, coisas que a gente não tem tanta evidência científica que vai fazer um efeito positivo para o paciente. Enfim, isso também é muito importante. Mas sobre a hipertensão era isso. Agradeço a atenção. Essas foram as fontes utilizadas para fazer a aula. Obrigado.